E o tema dessa mensagem é depender de Deus, nossa fonte de coragem. Semana passada a gente pôde entender um pouquinho sobre o que é crer corretamente. Na verdade, nós estamos aqui sábado após sábado, fim de semana após fim de semana. Nós ouvimos as mensagens, cantamos, louvamos, dançamos. E a questão que fica é, o que significa isso na nossa vida? Por que nós fazemos isso? Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui hoje? Qual que é a ideia? Por que nós saímos da nossa casa e estamos aqui hoje? E a resposta para essa pergunta é, porque eu e você entendemos que nós dependemos de Deus. Se nós não entendêssemos isso, provavelmente nós não estaríamos aqui agora. A gente estaria em qualquer outro lugar, imagina. Estava saindo de casa e fui ver a temperatura. Estava para chegar a 11 graus, num sábado à noite. Se nós não entendêssemos que a nossa vida depende de Deus, provavelmente nós não estaríamos aqui. Para isso eu quero ler um texto base que se encontra em João, no capítulo 15, versículo 5, que diz assim, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus, ele é cirúrgico, Pessoal, é o seguinte, ou vocês estão comigo ou não estão. Quem está comigo pode ter certeza, o que fizer vai frutificar. Quem não está comigo, só lamento, não vai conseguir fazer nada. É isso que Jesus está falando, na nossa linguagem é isso. Abandone, ou você está ou não está. Ou você joga no meu time, ou você já perdeu. É isso que Jesus está falando. Não sei se vocês já viram, eu aprendo muito com filme. Eu gosto de ver filme e eu aprendo muito com filme. Com série, eu gosto de assistir. Uau, olha que legal isso. E tem um filme, aqui vai entregar um pouquinho a minha idade, mas não sei se vocês conhecem Sylvester Stallone, com certeza conhecem. E tem um filme do Sylvester Stallone que ele é pai, tem um filho, e ele dirige uma carreta, um caminhão. Lembram desse filme? Quantos se lembram desse filme? É antigo, está entregando a idade de alguns aí. E aí uma das cenas, eu nunca esqueci esse filme. Eu tinha, 12, 13 anos. Ele pega um boné, igual o seu, assim, e ele está ali na queda de braço. Ele participa de campeonato de queda de braço. E aí tem vários rounds, sabe como é que é o nome daquilo, E que ele está quase perdendo. O adversário está com o braço dele aqui, está 1 centímetro de bater. E aí passa aquelas imagens de fundo, Ele pensando no filho. Aí ele dirigindo o caminhão, a carreta nova, que talvez ele ganhe. E vai passando aquelas imagens. De repente ele começa. E ganha do cara. E várias são assim, Ele está quase perdendo, aí de repente ele ganha. E tem uma das cenas ali que ele vê o filho. Acho que é a final ali que ele está disputando. Ele está quase perdendo, de repente ele está aqui e tal. De repente, quando ele olha assim, o olhar dele com o filho se cruza. E essa cena, aí ela mexe comigo ali, Porque agora parece que não é só ele que está ali, Ele olha aqui, vê o olhar do filho se cruzando com ele, e ele tira a força da onde não tem. Isso é uma demonstração de uma coragem, onde a pessoa, humanamente falando, eu não tenho mais de onde tirar força. Mas como que eu vou demonstrar coragem agora, prestes a perder, prestes a mostrar que eu sou fraco, e não tenho nenhuma outra solução para que eu venha a sair com a vitória? E aí então tem essa troca de olhar. Ele olha para o filho, e dali então sai uma nova força, sai um ânimo, uma coragem, alguma coisa acontece dentro dele que faz ele vencer. E o que nós estamos aprendendo com Jesus é isso. Sabe aquele momento do teu dia que parece assim, meu Deus, agora não tenho o que fazer. Eu não tenho mais de onde tirar força. Eu não sei mais o que eu vou fazer para que isso dê certo. Nesse momento, eu e você podemos deixar o adversário bater o nosso braço, ou eu posso simplesmente cruzar o meu olhar com o de Jesus. E Jesus está falando o seguinte, ei,
eu sou a videira. Se você estiver em mim, eu estarei em você. E você dará muito fruto. No nosso dia a dia, nós podemos cruzar os nossos olhos com o de Jesus, assim como nesse filme. Cruzar os olhos com o de Jesus. E nós encontramos força de onde nós nem imaginávamos que existia. Por isso, depender de Deus é a nossa fonte de coragem. Né? Tem uns que dependem do pai. Amor, vamos sair jantar? Vamos. Ô pai, preciso de R$150. R$150 vou sair jantar com a namorada. Ué, mas você tem namorado e nem está trabalhando, não tem nem dinheiro para pagar o jantar dela? Como assim? Então, uns dependem do pai. Uns dependem, talvez, até da namorada. Ô amor, paga aí que... Aí está mais difícil. Aí está mais difícil. Uns dependem do namorado. Aí é bonito, o namorado tem que pagar mesmo. Deixa que eu pago, amor. Não vai rachar a conta com ela, né? Eu pago. Né? Uns dependem. Mas eu e você, não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de depender de Deus. E o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, olha, sem mim, vocês não têm capacidade de fazer nada. Sem mim, você não tem capacidade. Agora, comigo, você pode fazer. Talvez você esteja até duvidando. Olha, não é bem assim, Lucas. Eu conheço uma pessoa que alcançou sucesso. Eu conheço uma pessoa que tem o carro que eu sonhei, tem o trabalho que eu sonhei. Como assim o cara não consegue fazer coisa alguma? Eu conheço pessoas que fazem isso. Inclusive estão da igreja. Inclusive é colega meu de trabalho. Eu conheço gente. Mas Jesus está nos ensinando. Olha, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou vocês dependem exclusivamente de mim, ou vocês não conseguem fazer coisa alguma. A pergunta que fica é, eu dependo exclusivamente de Deus? Ou ainda eu estou dependendo daquilo que eu sei, né? Daquilo que eu aprendi, daquilo que estão dizendo para mim, ao meu respeito? Para você não achar que é coisa da minha cabeça, olha o que está escrito em Deuteronômio 8, 17, 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, até aquilo que eu tenho capacidade para fazer não é a minha capacidade, é a capacidade de Deus em mim que me capacita a fazer. Por isso que Jesus chega ali e dá essa caravada. Pessoal, é o seguinte, ou está comigo ou não está. E essa é a nossa vida. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, a nossa vida diária. Então, como que a gente vive essa vida crendo corretamente em quem Deus é, na palavra dEle? Dependendo exclusivamente de Deus. Sabe, não coloque a sua dependência em nenhuma outra pessoa, não confie em pessoas, não confie a sua confiança, deposite sua confiança em homens, em instituições. Não. Dependa somente de Deus. O pastor Pio, no curso de finanças aqui que ele trouxe alguns meses atrás, ele fala sobre isso. Eu tenho 5 fontes de renda. Eu tenho 10 fontes de renda. Meu irmão, está errado. Nós só temos uma fonte de renda. E essa fonte chama-se Jesus Cristo. Eu e você só temos uma fonte. Eu tenho 5.000 fontes de renda. Não, você tem uma fonte. Ou nós dependemos de Deus, ou nós dependemos de homens, do que esse mundo aqui pode nos dar. Então não diga em seu coração, a minha capacidade gerou para mim essa riqueza. Porque é a capacidade de Deus em mim e você que faz com que nós possamos produzir alguns resultados. É Ele em mim, é Ele em você. Viver na dependência de Deus é a fonte da nossa coragem. Nós estamos aqui, segundo sábado, após a transição. E uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração, ministrado na minha vida, é: Lucas,
Nós estamos falando com jovens. E tem um texto na palavra de Deus que fala assim: jovens, eu vos escrevo porque já vencestes o maligno. Ou seja, eu e você temos uma palavra de Deus dizendo: nós já vencemos o maligno. E uma das coisas que tem me incomodado é por que ainda nós ficamos com medo de algumas coisas. Por que nós nos assustamos com algumas coisas. Sabe, às vezes a gente não consegue dormir direito. Alguma situação tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. Eu lembro de um emprego que eu tinha, onde chegava o fim de semana, aquilo começava a me dar uma dor de barriga. Eu não ia estar na empresa, não estaria na empresa no fim de semana, eu voltaria só na segunda. E assim, como que vai ser isso? E começava a imaginar um monte de coisa. Mas a palavra de Deus diz assim: Lucas, eu vos escrevo porque você já venceu o maligno. Por que essas coisas ainda tiram a nossa paz? Por que essas coisas ainda trazem perturbação na nossa alma? Por que isso acontece com a gente? E uma das coisas que Deus tem falado comigo é, porque em alguns momentos da minha vida, da sua vida, nós não estamos dependendo de Deus. A nossa coragem está talvez ainda no entendimento de que aqui eu ainda eu posso, aqui ainda eu consigo. Não vou falar com o meu líder, não, isso aqui eu faço sozinho. Isso aqui eu converso aqui com meu amigo e eu resolvo. Imagina ficar lá atrapalhando a vida do líder, não. Não, veja, eu aprendi isso lá na faculdade, que é assim. Não, mas veja, lá no meu trabalho todo mundo faz assim, então eu também vou fazer. Então Deus tem falado isso comigo. Assim, Lucas, por que para algumas coisas você coloca a sua dependência em mim e algumas outras coisas você não coloca a sua dependência em mim? O resultado de eu não colocar a dependência em Deus, eu já tenho. Não consigo fazer coisa alguma. E às vezes eu me pergunto, né, Deus, por que não dá certo? Aí Deus deve dar risada assim: eu já disse para você, sem mim você não consegue fazer coisa alguma. E essas coisas vêm e nos tiram a paz, né? Nos trazem preocupação, nos trazem angústia. E aí, como que eu vou fazer? Como que eu vou viver? E nós precisamos lembrar disso. A nossa dependência está somente em Deus. Eu confio somente nele. Para isso, eu quero compartilhar com vocês a história de José. É uma história muito conhecida. E essa mensagem aqui eu separei em 2 pontos. O primeiro ponto dela é: Deus está comigo. Essa frase não traz uma paz, né, para nós? Deus está comigo. Lucas, você não sabe o que aconteceu. Tal coisa, tranquilo. Deus está comigo. Não, Lucas, veja só, aconteceu perfeito. Deus está comigo. Não, mas veja, Lucas, está acontecendo isso. Show. Deus está comigo. Eu estou usando os meus bordões. Perfeito, show, top. Faltou o top, né? Lucas, você não está entendendo. O cara, olha, está acontecendo, o mundo está top. Deus está comigo. Se Deus está comigo, como que eu ando? E aí, beleza? Cara, o mundo está acabando. Tranquilo, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está com você. Como que eu e você andamos durante o nosso dia? Com a certeza de que Deus está comigo. Não, mas veja as circunstâncias, os resultados, está tranquilo. Deus está comigo. Vamos ver essa história de José aqui. Olha o que diz em Gênesis 37:2. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava as ovelhas com seus irmãos. Você conhece a história? José é um menino de boa aparência, inteligente, tem alguns sonhos. E nesses sonhos ele compartilha com a sua família. E por algumas razões, os irmãos começam a ter ódio de José.
José, como que você tem esse tipo de sonho? Você está querendo dizer que você vai mandar em mim? Você está dizendo que você é superior a mim? E José deveria responder, não estou dizendo isso. Eu só estou compartilhando um sonho que eu tive. Não, mas o que você quer dizer com isso? Conhece pessoas assim? Onde você quer chegar com essa história? Não quero chegar a lugar nenhum. Eu só estou compartilhando que eu tive um sonho. E José teve um sonho. Ele compartilhou. E esses sonhos gerou nos seus irmãos então ódio, raiva, rancor, a ponto de seus irmãos planejarem matar José. Eles quase mataram seu irmão José. Só não mataram porque um dos irmãos pensou e disse assim, pessoal, ele é sangue do nosso sangue. Nós vamos matar alguém da nossa própria família? Aí você pensa, né? Opa, alguém está entendendo, né? Mas aí já dá vacilada. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Matar não dá, mas vamos vender. Ele vendeu o próprio irmão. Imagina essa cena, você, jovem, sendo traído pela sua família, pelos seus irmãos. E você então é vendido por algumas moedas. E você é vendido para ser escravo. Você não é vendido para, sei lá, ser jogador de futebol. Né? Fui vendido para outro clube. Não, você foi vendido para ser escravo. E eu fico imaginando José nesse caminho. Dentro talvez de uma carroça, né? Um carro, sei lá o que tinha na época. E ele indo, né, fazendo esse trajeto com aquelas pessoas e pensando, o que vai ser da minha vida? Eu não consigo nem me despedir da minha família, nem dos meus pais. Meus irmãos não querem saber de mim, mas meus pais. Estou agora sendo um escravo. O que será de mim? Como eu vou viver a minha vida a partir de agora? Deus, e aí? Como que vai ser isso? Eu estava tão bem lá, agora estou aqui como escravo. Os próprios meus, os próximos a mim, me traíram, me venderam. E José, a história vai dizendo que chega um momento que ele vai viver na casa de um homem chamado Potifar. E as coisas parecem que começam a dar certo. A ponto de a Bíblia relatar que tudo que José fazia naquela casa prosperava. E talvez José começou a pensar, agora vai. Agora vai, agora o negócio vai dar certo. De repente, surge uma calúnia, uma mentira contra a vida dele. Olha o que diz no livro, em Gênesis, capítulo 39, versículos 6 a 20. Gênesis 39, 6 a 20. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Potifar, né? Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era... Eu me identifiquei aqui. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a... Opa! Está amarrado, está repreendido. Assim, bem sincero com vocês. O mundo não é seu amigo. A narrativa pode ser perfeita. Estamos juntos, vem aqui comigo, eu te entendo. O mundo não é seu amigo. Pode voltar ao texto, por gentileza. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçar e o convidou. Venha, deite-se comigo. Isso aqui é a proposta do mundão. Não tem problema, não, é só uma vez só. É só um rolê. É só uma conversa. É só... Vem junto. Vem junto, eu te entendo. Eu estou junto com você. Vem, sente-se na mesa comigo. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ele e evitava ficar perto dela. Meu irmão, evita. Não, Deus está comigo, vamos lá. Deus não vai estar com você lá, meu irmão. Você está por conta própria. José tinha essa consciência. Eu não vou me relacionar. Eu não vou estar perto, eu não vou estar junto. A mulher estava cobiçando ele. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. E ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse à casa. Até aí está ótimo. E aí quando o marido dela chega, ela repete a mesma história. Amor, você não vai acreditar. Sabe aquela pessoa lá? Você está vendo aquela pessoa? Ela fez isso. O mundo não é seu amigo. Pode parecer que ele está te abraçando. Vem aqui, vamos junto. Ele está apenas te seduzindo, enganando, mentindo para você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. José entendia isso a ponto de dizer: eu não quero isso para a minha vida. E mesmo assim a mulher inventou uma calúnia, mentiu contra ele. O seu senhor, seu chefe, ficou irritadíssimo e mandou prendê-lo. E José então é preso por algo que ele não cometeu. Ele está lá na prisão agora. Imagina você. Eu no lugar de José talvez pensasse: Deus, e aí Deus? Qual é a tua? Fez eu sonhar, falou um monte de coisa para mim, e agora eu estou aqui preso. Minha família me traiu, meus irmãos me venderam, quase morri. Agora inventaram mentira ao meu respeito. Tudo ali estava apontando para que José abandonasse os seus valores. José poderia ter se deitado com aquela mulher, nada teria acontecido, né? Ninguém estava vendo mesmo. Ele poderia ter abandonado os seus valores. Quer saber de uma coisa? Deixa para lá isso aí. É verdade mesmo, vamos fazer isso. Ele tinha todas as possibilidades, ele tinha, vamos por assim, todos os argumentos para se defender. O mais próximo me traiu, fui abandonado, agora estou inventando essa calúnia. Tinha tudo para questionar Deus. Não é assim comigo, com você? Talvez a gente tenha vários argumentos. Meu trabalho não está dando certo, meu relacionamento parece que não dá certo. Não dá certo, vou tentar comprar o carro, não dá certo, eu vou fazer, não dá certo, eu estou vindo aqui na igreja, mas não dá certo. Deus, qual é a tua, Deus? Eu estou fazendo, mas nada está dando certo. Eu já me peguei pensando assim, não uma, não duas. Estou aqui fazendo, e aí? Sabe o que é mais interessante nessa história? Que enquadra em mim e você? É que José tinha um entendimento muito claro. Que o sonho que tinha sobre a vida dele não era dele. Não foi José que sonhou em ser alguma coisa. O sonho veio de Deus para a vida de José. Foi Deus quem sonhou aquilo para José. Ou seja, não importa qual seja o tamanho da circunstância, se é sonho de Deus para a sua vida, fique tranquilo, vai acontecer. Não importa se aos nossos olhos esteja demorando. Não, parece que não está dando certo, não importa. A minha dependência está exclusivamente na palavra dele ao meu respeito. Ele disse, está dito, acabou. E por que eu digo isso para vocês? Por que nós enxergamos que José entendia isso? Porque Deus estava com José. Tem uma sequência de versículos que eu salvei aqui, eu quero ler com vocês. Gênesis 39, 2 e 3. Diz o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro,
mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Tem mais um versículo, né? Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. O Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, a ponto de tudo que ele fazia prosperava. As pessoas que estavam ao redor dele eram abençoadas porque o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia chegava até aquelas pessoas. Não, mas eu não estou enxergando, meu irmão, não importa se você não está enxergando, continue dependendo de Deus. A fonte da nossa coragem está em uma coisa: depender de Deus. Se eu dependo dEle, não importa o que esteja acontecendo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aqui a gente consegue entender alguns versículos, algumas palavras que a gente tem ouvido e sido repetido vários e vários domingos. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dou fruto na estação própria. Por quê? Porque eu dependo de Deus, eu dependo da água dele jorrar em mim, eu dependo da fonte dele que está em mim. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vitorioso. Por quê? Porque eu dependo exclusivamente da força dele, da capacidade dele. O Senhor, meu pastor, de nada tenho falta. Por quê? Porque eu dependo exclusivamente dele. Não, mas eu não estou enxergando aquela promoção na empresa. Meu irmão, fique tranquilo, a sua dependência não está na empresa. A sua dependência está em Cristo Jesus. Não, mas eu não estou encontrando aquela menina, está difícil. Meu irmão, relaxa. A tua dependência não está em encontrar uma menina, a sua dependência está em Jesus. Ele é a fonte da sua coragem. Está faltando coragem para chegar nela? Oh, Jesus, é com você. Ei! Ele é a fonte da sua coragem. Depender de Jesus. É Ele, é somente Ele. O Senhor está com você. Continue crendo. Deuteronômio 31:6 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Meu irmão, eu leio esse texto assim, ó. Deixa ele aqui assim, ó. Acorda, segunda-feira você vai acordar, você vai trabalhar, sabe? Talvez as meninas não vão entender muito, mas jogador de futebol, ele tem aquela passada diferenciada, não tem aquela passada? Meu irmão, segunda-feira você vai acordar naquela passada diferenciada. Coloca o versículo de novo. Eu sou forte e corajoso, eu não tenho medo, não fico apavorado por causa delas. O Senhor, o seu Deus, o meu Deus, está comigo. Ele nunca me deixa, Ele não me abandona. Pisando na cabeça de Satanás, vencido, derrotado. Nós temos uma palavra ao nosso respeito. Dependa exclusivamente de Jesus. A nossa fonte está a depender de Cristo Jesus. Ela é a fonte da nossa coragem. Para encerrar, eu quero ler um texto com vocês de Salmos 20, versículo 7 e 8, que diz assim: alguns, talvez você conheça, confiam em carros e outros em cavalos. Mas, lembra do Mas da Luísa? Naquela passada, pessoal, segunda-feira, naquela passada, mas eu, você, o Aba Jovem, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É Ele em quem nós confiamos. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes em Jesus. Aleluia! Coloque-se em pé, por gentileza. Eles vacilam e caem, mas eu e você permanecemos em pé. Nós não vacilamos, porque eu e você dependemos somente de uma pessoa, Cristo Jesus. Ele já fez tudo, Ele já conquistou tudo. Tem uma música antiga que diz: é direito nosso, é nossa herança,
todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Conhece essa música? Antiga, é uma verdade a nosso respeito. Tomamos posse disso. O meu incentivo é, você vai embora hoje, você vai começar a tua segunda-feira, e talvez vai ter situações, vai ter circunstâncias, assim como José, que vai querer mostrar para você, olha, não é bem assim. Ei, você não é tão forte quanto parece. E você vai lembrar dessa palavra. Ei, é verdade. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Eu sei, eu não tenho capacidade. Mas eu sei que é a capacidade de Deus em mim que me capacita a fazer. Pai, esteja comigo nesse dia. Esteja comigo nessa semana. Convide Jesus a fazer parte da sua vida dia após dia. Coloque sua dependência somente em Cristo Jesus. Pode ter certeza, o resultado da sua vida vai ser totalmente diferente. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos fazer uma oração como família. Nós somos uma família. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos, nós tomamos força juntos, nós nos apoiamos juntos, nós sorrimos juntos. Declare sobre a vida da pessoa que está do seu lado uma semana de avanço, de êxito, que ela possa entender até a consciência de que ela não vacila, que ela não cai, que é Cristo Jesus quem fortalece. Declare sobre a vida dela que dia após dia ela possa colocar a dependência dela em Cristo Jesus. A nossa dependência está em Cristo Jesus. Nós somos fortes e corajosos, nós não temos medo. Nós não temos medo diante das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor, o nosso Deus, é Ele quem vai com a gente. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Enquanto os uns confiam em carros, nós continuamos confiando em Cristo Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é vida em nossas vidas. Obrigado porque ela é quem nos incentiva, ela é que nos fortalece, ela é que nos mostra quem o Senhor é e quem nós somos em Cristo Jesus. Pai, nós cremos em Cristo Jesus, nós tomamos posse da vitória de Cristo Jesus, e nós declaramos, Pai, que a nossa vida é na dependência de Cristo Jesus. Nós entendemos, Pai, que é somente o Senhor em nós, que é o capaz de realizar tudo aquilo, Pai, que nós almejamos, que é aquilo que nós sonhamos. E o nosso desejo é, eis-nos aqui, Senhor. Use as nossas vidas durante esses próximos dias, que possamos ser canais de bênção onde passarmos, e que aonde formos, as pessoas possam ver que o Senhor está conosco, em um nome de Jesus, amém, amém. O Senhor está com você, continuem abençoados. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.